Fala aí, galera, beleza? Tudo certo? Vamos então para a nossa basicamente última aula desse conteúdo de industrialização. A gente vai fechar aí os conteúdos desse primeiro bimestre. Depois vamos ver se a gente faz aí alguma avaliação desse conteúdo que a gente viu todo em sala de aula e também aqui nas aulas online, para a gente iniciar aí os conteúdos do segundo bimestre. Beleza? Para finalizar então esse conteúdo sobre industrialização, hoje a gente vai falar sobre a industrialização tardia, que é a industrialização predominantemente nos países subdesenvolvidos. Veja bem, eu falei predominantemente, não disse que é exclusiva dos países subdesenvolvidos, que vamos ver que existem alguns países de industrialização tardia que também são desenvolvidos, beleza? Mas ele se caracteriza por ser predominantemente subdesenvolvido. Aí a gente vai falar de América Latina, vamos falar de alguns países asiáticos, vamos falar de alguns países africanos, e é basicamente isso, beleza? Então, o que é industrialização tardia? A gente já viu isso quando eu expliquei sobre os tipos de industrialização. São considerados países de industrialização tardia pelo fato de terem ingressado no processo de industrialização quase 100 anos após a Revolução Industrial, que ocorreu na Europa, Estados Unidos e Japão. Esse grupo aqui, Estados Unidos, Japão e Europa, a gente viu na última aula, eles se caracterizam por ter uma industrialização clássica, que foi assunto da última aula. Por que industrialização clássica? Foram os primeiros a se industrializar. Agora nós vamos ver os países que se industrializaram depois. Por isso o nome industrialização tardia, vem de tardiamente, depois, basicamente aí 100 anos. Se esses países se industrializaram no final do século XVIII, início do século XVIII, por aí, a gente vai ver que alguns países aqui, que basicamente se industrializaram no século XX. Não começaram no século XX, mas o boom da industrialização foi no século XX. Beleza? Então, ou seja, bem depois. Por que esses países se industrializaram depois, né? Devido a alguns acontecimentos que ocorreram basicamente no século XX. Quais? Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918. A crise de 1929 nos Estados Unidos. E a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Então veja bem aí, 3 acontecimentos no século XX, aí na primeira metade do século XX, que vai mexer com o mundo e vai mexer com vários países, vai mexer com a estrutura mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundial e a crise de 29. O que esses 3 eventos mexem com os países, mexeram com os países? Os países desenvolvidos, que estavam envolvidos principalmente nas guerras, e os Estados Unidos, aí, com a crise de 29, que também estava envolvido com a guerra, a Segunda Guerra Mundial, esses países passaram a diminuir o volume de exportação para os países subdesenvolvidos. Se a gente lembrar da aula de Divisão Internacional do Trabalho, que a gente já viu bem isso, e vamos só lembrar aqui como que funcionava essa DIT clássica até então. Os países subdesenvolvidos, no caso que nós vamos falar aqui hoje, Brasil, países africanos, países asiáticos, que não tinha indústria até então, não tinha se industrializado. A gente vai ver que a industrialização corre tardiamente. Da onde que vinham os produtos industrializados deles? Vinham daqui, os produtos industrializados vinham daqui, dos países desenvolvidos que mandavam os produtos industrializados para cá. Beleza? Só que aí você tem guerra acontecendo, você tem crise acontecendo. Então esses países desenvolvidos aqui que mandavam os produtos industrializados passaram a diminuir o volume de exportação. Ou seja, pararam de mandar. Você está envolvido numa guerra, você está envolvido produzindo armas, produzindo vários artifícios bélicos ali para a guerra. Você não está preocupado em produzir bens de consumo para mandar para os países subdesenvolvidos. Não está. E aí começa a fazer o quê? Começa a ter uma escassez de produtos industrializados aí nos países subdesenvolvidos. Beleza? E aí o que acontece? Algumas nações então começam a fabricar diversos produtos para garantir o abastecimento interno.
Então os países, Brasil, América Latina, os países asiáticos, começam a se ver obrigados a ter que produzir os seus produtos, vistos que pararam de receber lá de fora. Deu para entender? Como que esses três eventos aí, basicamente, principalmente a Segunda Guerra Mundial, interferem aí na questão da industrialização dos países subdesenvolvidos? Porque eles vão ter que começar a se industrializar, beleza? Pela falta, meio que forçado. Também não é bem assim, tiveram que começar a se industrializar. Eles vão tomar um impulso para começar a montar suas próprias indústrias, mas a industrialização tardia ela tem uma outra característica muito importante, que é o quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, muitas empresas desses países desenvolvidos vão começar a fazer o quê? Vão começar a buscar uma nova forma de expansão comercial e vão fazer o quê? Uma dispersão de suas indústrias transnacionais em direção aos países da América Latina, África e Ásia. Então a industrialização que vai acontecer tardiamente nesses países da América Latina, da África e da Ásia, vão acontecer muito em conta de quê? Das transnacionais. São as transnacionais, muitas vezes, vai garantir a industrialização desses países. Vamos ver que a partir quando a gente estiver falando das características de alguns países e de algumas regiões, basicamente todos eles vão ter a mesma característica, que é o quê? Abriu o mercado e começou a receber a indústria transnacional. O que é uma transnacional? A gente já viu isso. Uma indústria geralmente muito grande e que tem uma representatividade no mundo inteiro, que todo mundo conhece aquela marca. Vamos falar de uma multinacional, uma transnacional. Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola é uma transnacional. Ela tem um país sede, que é os Estados Unidos, mas ela, além dela vender seus produtos no mundo todo, ela descentraliza a sua produção. Ela pega suas unidades de fabricação e coloca em outros países. Ela vai fabricar lá na China, ela vai fabricar aqui no Brasil, ela vai fabricar em outros países. Mas por que a transnacional ela vai sair desses países desenvolvidos, esses países mais ricos, e vai para os países mais pobres? Ela vai em busca de algumas vantagens que a gente já viu. Ela vai atrás de mão de obra mais barata, ela vai atrás de leis ambientais e trabalhistas mais frágeis. Vamos ver isso quando a gente for falar da China e do mercado asiático, principalmente. Devido aí à lei trabalhista sem muita rigidez, sem muitos sindicatos para correr atrás de alguns direitos dos trabalhadores, muitas empresas vão aí abusar dos trabalhadores. E se o principal objetivo de uma empresa é o lucro, ela está nem aí para o trabalhador. Ela quer explorar, ela quer pagar menos, por isso que ela procura uma mão de obra mais barata, ela procura uma lei trabalhista que não exija férias, que não exija salário mínimo de repente, que não exija vários outros benefícios para o trabalhador. Para ela, para a indústria, está tranquilona. Então por isso que ela procura locais mais afastados do centro global, mundial, para poder colocar suas unidades de fabricação. Riquezas de matéria-prima, ela procura também uma maneira mais fácil de estar próxima às suas matérias-primas básicas, né? Um imenso mercado consumidor, interessa para essa indústria também estar próximo de quem vai comprar seus produtos, disponibilidade de infraestrutura, a gente viu principalmente transporte, além de outros fatores. Então, os países subdesenvolvidos agora, na nova Divisão Internacional do Trabalho, da DIT, os países subdesenvolvidos, eles também vão ter a missão, a especialização de produzir matéria-prima, mas eles também agora vão produzir o quê? Produtos industrializados. Basicamente, esses produtos industrializados vão vir aqui, dessas empresas transnacionais, que não é uma empresa nacional, que é uma empresa de fora, que está lá no seu território, mas que é importante para o governo, para o país receber uma transnacional, porque acaba gerando emprego, acaba movimentando sua economia. Então, para o país mais pobre é interessante e para a empresa também. Só que essas empresas, muitas vezes, elas são o quê? De baixa tecnologia. São empresas que vão produzir têxtil, roupas, vão produzir calçados, vão produzir gêneros alimentícios, que não é umas indústrias de alta tecnologia. Nós vimos semana passada, na aula de industrialização clássica,
que a maioria dos países desenvolvidos estão ali produzindo tecnologia. A gente viu o Japão, as características das indústrias do Japão, a gente viu algumas indústrias dos Estados Unidos lá no Vale do Silício. Foi isso? Embora essas empresas também possuem unidades fabris em outros lugares para se aproveitar aí dessas vantagens. Beleza, galera? Vamos ver então as características de alguns países em relação aí a essa industrialização tardia. Vamos ver que basicamente eles vão ter a mesma característica. Se industrializaram aí pós século XX, pós 1950, 1900 e alguma coisa. Vamos ver que a maioria delas vão ter realmente a abertura para o mercado internacional para receber indústrias de fora, que são as transnacionais. Então, e oferecer algumas dessas vantagens aí, mão de obra. Vamos ver que eles vão ter basicamente as mesmas características. Começando a falar do país, de repente, que desperta mais atenção no mundo hoje, da China. A China está envolvida em várias situações no mundo, é uma potência e teve seu processo de industrialização muito forte também aí após a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos entender um pouquinho do contexto chinês, da geopolítica chinesa. Primeiro, entender que a China, ela, a partir de 1949, a partir de uma revolução chinesa, também conhecida como Revolução Comunista, a China ela passa então a ser um país comunista, um país socialista, beleza? De economia planificada, com o governo basicamente tomando conta de todas as unidades produtivas, todas as atividades econômicas de produção basicamente direcionada pelo governo, então a agricultura e indústria principalmente. Então ela, né, você tem aí uma China, um país comunista agora. Se a gente for pegar aqui, 1949, a gente estava vivendo na época de quê? De quê? Como que estava o mundo nessa época? Guerra Fria. Então a China, na Guerra Fria, ela vai se aliar a quem? A União Soviética. Beleza? Então, ó, quando ela se alia aí à União Soviética, né, tendo uma relação mais próxima, porque ela se tornou aí socialista, ela vai tentar investir na indústria, só que não vai muito para frente essa união aí com a União Soviética. A gente já viu que essa economia planificada, tipo de indústria planificada que houve lá na União Soviética, não foi uma das indústrias que mais desenvolveram. Então a indústria da China também não se desenvolve muito nessa época. E a China ela passa então a deixar de lado a atividade industrial, voltando-se mais para quê? Para a agricultura. A China é um país predominantemente agrícola, até então principalmente, grandes plantações de arroz e vários outros gêneros alimentícios. Então a China até aí a década de 60, mas o que a gente tem que ficar de olho é que na década de 70, depois da morte de Mao Tse-tung, o Mao, né, esse camarada aqui que foi o precursor aí da Revolução Chinesa, que fez com que a China se tornasse um país comunista, socialista, ele morre e vai surgir um outro. Vai surgir quem? Vai surgir o Deng Xiaoping. E o que Deng Xiaoping ele vai fazer? Ele vai promover inúmeras reformas na China. Quando eu falo reforma, estou falando de mudar suas leis, basicamente, sua forma de agir, tá? Essas são reformas econômicas. Ele vai ter algumas estratégias para modernizar sua economia. Entre elas, principalmente, modernizar o quê? O setor industrial. Ele vai tentar dar uma dinâmica. O que ele vai fazer? A partir da década de 70, então, com Deng Xiaoping chegando ao poder na China, ele vai promover aí grandes investimentos em novas tecnologias e principalmente fazendo o que? A abertura do comércio exterior. Beleza? Fica ligado nisso aqui. Ele vai abrir a economia. Preste atenção, a China até então socialista. Socialista o quê? Um país fechado, um país ditadura, muitas vezes, até hoje, né? Um país bem repressor, tem um partido só, e o governo tomando conta de tudo. Todas as empresas, até então, quando é um país socialista, empresas nacionais, empresas da China. Só que a gente viu que as indústrias chinesas não estavam indo muito bem, a China deixou sua atividade industrial, passou a envolver mais na agricultura. Só que aí Deng Xiaoping faz o quê? Ele abre sua economia para as indústrias de fora. Veja bem, a China sendo comunista, ela abre sua economia para atrair indústrias
capitalistas, indústrias que não são da China. E aí a China passa, a partir daí então, ter um sistema econômico meio que os dois, tanto socialista quanto capitalista. Ela é meio que socialista no lado político, por ter um partido único só, ser um país meio que rigoroso, controla a rede social, controla internet das pessoas, bem nesse lado político, mas economicamente ela passa a se abrir, ela passa a ser um país extremamente capitalista. E não só isso, né? Ela não só vai abrir sua economia para as empresas de fora, como ela vai meio que reorganizar seu espaço industrial interno. Como assim? Ela vai criar o que a gente vai chamar de ZEE, são as Zonas Econômicas Especiais. O que são essas Zonas Econômicas Especiais? Está dizendo aqui no texto para a gente. Consistem em áreas especificamente destinadas para o direcionamento da atividade industrial a partir de oferecimento de vantagens para atrair investimentos estrangeiros. Então ela cria áreas próprias dentro da China, as ZEE, que são basicamente onde a gente tem esse símbolozinho aqui, né, esse Z. Então a gente tem aqui, ó, esse S, né, esse símbolozinho rosinho aqui. Essas áreas vão ser áreas destinadas a receber a indústria estrangeira. Tá, beleza. Mas por que uma indústria estrangeira, por que uma indústria que vai sair lá dos Estados Unidos, ela vai ir para a China para produzir seu produto? Ela tem que ter o quê? Uma vantagem. Por isso que aquela aula de fatores locacionais é muito importante para a gente entender isso tudo. Porque a gente vai começar a entender por que acontecem as coisas. Por que as indústrias dos Estados Unidos, da Europa, dos países mais desenvolvidos vão querer ir para a China? Porque elas vão receber o quê? Vantagens. Tem que receber alguma vantagem para ir para lá. E a principal vantagem da ZEE é você não cobrar impostos, fazer a isenção de impostos, de taxas. E aí você faz o quê? Se você está num terreno onde você não paga a taxa, você já tem uma vantagem. Você vai poder lucrar mais. Mas tem outras vantagens, beleza? Só que tinha uma condição, tem uma condição, né? Para essas indústrias irem para lá. Primeiro que essas indústrias estrangeiras que desejam, né, que desejassem se instalar na China, elas deveriam, se associar a uma empresa local, estatal ou não, uma prática conhecida aí como joint venture. Então, é meio que para dar um suporte à indústria local, você se associava ali, utilizando estrutura, fazendo com que houvesse um desenvolvimento da indústria local. Mas o mais importante era que essas empresas elas conseguiam ver alguma vantagem de ir para a China. Quais vantagens ela enxergava de ir para a China, né, com essa abertura? Principalmente uma mão de obra muito barata e abundante. A gente vai só refletir aqui um pouquinho. A China é o país mais populoso do mundo. Tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na China. Na época não tinha isso tudo, mas já tinha 1 bilhão, já era o país mais populoso. Muita gente. Aí você pensa, vamos refletir um pouquinho aí. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes. Preste atenção a diferença populacional entre Brasil e China. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 400 milhões. Tem desemprego no Brasil? Tem. Desemprego no Brasil está em casa de 12%. Gente pra caramba desempregada aí no Brasil. Então, se o governo brasileiro, se a economia brasileira não consegue gerar emprego para 200 milhões de habitantes, como que a China ela vai gerar emprego para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas? Então, veja bem. Estou dizendo que ela não gera, mas é um desafio muito grande. Ela tem que gerar emprego para isso tudo, é muita gente. E aí, ou seja, como você tem muita gente procurando emprego, né, muita mão de obra, você vai lá lembrar lá os princípios do capitalismo, que é a lei da oferta e procura. Você tem o quê? Muita oferta de mão de obra, muita oferta de pessoas querendo trabalhar. E aí, quando você tem muita oferta, geralmente o preço faz o quê? Cai igual produto, né? Muita oferta de um produto. Igual agora, tá chegando aí final de verão, né? Já chegamos no final do verão, entrando no inverno.
As roupas de verão agora, vai lá procurar uma roupa de praia, você vai ver que ela vai estar mais barata agora, porque a procura agora vai ser por roupas de frio, roupas de inverno, do que por roupas de verão. Não é isso? Então as roupas de verão, como você tem menos procura, o preço dela vai cair. As roupas de inverno, os casacos agora vão subir de preço, porque a procura vai aumentar. Então, é basicamente isso. Você tem muita oferta de, de trabalhadores, né, e poucos empregos. Então, como você tem pouco emprego e muita oferta de trabalhadores, você pode pagar baixinho ali no trabalhador chinês. Então você bota o salário ali de R$ 500. Pô, R$ 500 é pouco. Mas, como tem muita gente, se eu não quiser, o outro vai querer. Deu pra entender? Tem muita gente para trabalhar, então você bota o preço ali embaixo ali. Como você tem muita mão de obra, você pode cobrar barato. E isso é um dos problemas para a China, né? Já que você não consegue aumentar muito o salário porque é muita gente, então o preço ele vai ficar nivelado por baixo porque você tem muita oferta de trabalhadores. Só que isso de certa forma vai atrair as empresas para lá atrás dessa mão de obra barata. Você tem o melhor acesso às matérias-primas do país, já que a China ela tem uma enorme quantidade de minérios também. Você tem uma infraestrutura adequada para exportação, lembrando que aqui, ó, observando que as EEs elas estão no litoral. Isso não é à toa. Por que não instalaram as EEs aqui no interior da China, onde você tem um grande vazio demográfico? Porque ali você tem cordilheira, você tem deserto. Mas por que não foi para lá? Porque você está ligado nas vantagens locacionais. A gente já falou disso. Uma das vantagens locacionais é o transporte. Essas regiões aqui estão perto de quê? Do oceano, próximo do litoral. Muito mais fácil de quê? De ser exportado. Tanto de chegar mercadoria vindo de fora, né, minérios, que vêm até do Brasil, que vão até do Brasil para lá, chegarem ali pelo litoral, quanto esses produtos, depois de pronto, irem para outros países, serem exportados. Então você tem essa vantagem ali locacional. Você tem um mercado consumidor no país muito próspero, né? Um amplo mercado consumidor, visto que você tem 1 bilhão de pessoas para comprar seu produto, então você vai vender para caramba. Então você tem isso, né? E você tem principalmente o quê? Os baixos impostos, beleza? Baixos impostos ali. Lembrando que a China, né, com essa questão dos baixos impostos, ela consegue atrair uma vantagem locacional muito importante quando você faz aí a isenção fiscal dos produtos chineses. Beleza? Então você tem uma variedade de vantagens que vão atrair as indústrias para a China. E aí você vai ter o quê? Várias marcas de nome produzindo lá, quando você vê, tá lá Made in China, né? Made in China, produzindo na China. Beleza? Só que a China, né, apesar dela ter esse amplo desenvolvimento econômico, a China hoje é o maior PIB do mundo, a China ela tem aí né, uma produção industrial muito grande, muitos produtos vêm aí realmente com o Made in China, né, o Made in China, só que ela tem problemas, beleza? Ela tem problemas. Primeiro, que a gente vai ver aqui, ó, essas indústrias se aproveitando aí dessa mão de obra barata e pelo fato de você ter aí as entidades fiscalizadoras, como sindicatos e governo agirem com descaso perante a população, ou seja, com leis pouco rígidas, pouca fiscalização dos trabalhadores, você tem muitos casos de trabalhadores que sofrem com trabalhos análogos à escravidão. Pessoas com cargas horárias altíssimas, sem direito a férias muitas vezes, ganhando um salário muito baixo. E isso é uma questão social muito problemática na China. Eu vou deixar um link para vocês, junto com essa aula aqui, para vocês darem uma lida nessa questão, beleza? Isso é uma questão muito complicada. E tem uma outra questão também que envolve a produção industrial na China, que é devido ao grande uso aí do carvão mineral, já que a China é o país que mais produz carvão mineral no mundo. Nós vamos ver isso mais para frente, lá no terceiro bimestre.
mas faz com que a China seja um dos países aí que mais emite CO2 no mundo. Então, algumas cidades da China, a paisagem é essa. Muita poluição, beleza? Um alto grau aí de poluição das indústrias chinesas envolvidas principalmente aí com a emissão de carvão. Beleza? Então, apesar dessa grande produção chinesa, tem que ficar de olho aí nessas questões em relação ao trabalho forçado na China, né? Um trabalho que muitas vezes não é interessante para o trabalhador, e a questão da poluição. Beleza? Show de bola, estamos bem de China, tudo certo. Vamos ver agora o processo de industrialização da Índia. A Índia, ela é coladinho ali na China, um país asiático também. Lembrando que tanto China quanto Índia, junto com o Brasil, formam aí os BRICS, beleza? Que são os países emergentes aí que mais cresceram nos últimos anos. Então, a Índia, ela se deve esse crescimento muito em parte do seu desenvolvimento industrial. A Índia hoje, ela é o terceiro maior PIB do mundo. Terceiro. Hoje, né, mais recentemente, você tem aí a China como maior PIB, você tem os Estados Unidos como segundo maior PIB, e você tem a Índia, passando inclusive o Japão, que vem em quarto agora. Então, só para a gente entender aí qual que é a importância da Índia nesse mercado global, beleza? E a Índia, ela tem a segunda maior população do mundo, só perde para a China. A gente vê aí, que doideira, né? Então você tem muita mão de obra também. Se você já quiser fazer uma comparação, fazer uma analogia, fala, pô, né, uma ligação aí. A China, ela tem muita gente para trabalhar, muita mão de obra. Ela é a maior população do mundo. A Índia é o segundo maior país de população do mundo, também tem uma grande mão de obra. Beleza? Só que tem algumas características interessantes que vão diferenciar aí a Índia da China. Beleza? Vamos ver. Primeiro, que essa industrialização da Índia, ela se inicia em 1947, quando ela ainda era colonizada aí pela Inglaterra. Que foi um ano aí, né, 1947, 1948, aí a partir daí que ela se torna independente da Inglaterra, com toda a questão do Mahatma Gandhi, que foi o grande líder aí da descolonização da Índia. Beleza? Então a Índia, como a gente já viu em 1947, industrialização tardia, século XX também. Beleza? O setor industrial na Índia atualmente está muito diversificado em áreas que se desenvolvem aí, né? Produção de aço, equipamentos, máquinas, cimento, alumínio, fertilizantes, têxteis, roupas, né? Biotecnologia, produtos químicos, softwares. Vamos falar disso daqui a pouco. A China é um dos países que mais produzem, a Índia, tô com a China na cabeça. A Índia é um dos países que mais produzem software no mundo, ou seja, tecnologia, beleza? E medicamentos. Medicamentos é bem importante a gente entender que a Índia é um país que mais produz genéricos no mundo. Sabia disso? Inclusive agora nessa questão aí envolvendo coronavírus, medicamentos, a Índia, ela até mexeu um pouco com o mercado global, já que ela disse que ia limitar a exportação de medicamentos. Então, num momento muito importante, que a gente está passando uma crise de saúde mundial, pandemia, e a Índia, ela meio que limitou a exportação de remédios. Isso mexeu um pouco com as estruturas mundiais, muitos órgãos, organismos, ONGs, tentando mandar um recado para a Índia para ela rever isso com calma, porque muitos dos remédios que nós tomamos até vem da Índia. A Índia é um dos países que mais produzem remédios para tratamento de HIV. Inclusive, ela manda uma grande quantidade de remédio para esse tratamento para o continente africano, que é o continente que mais sofre com epidemia aí, com o vírus do HIV. Beleza, galera? Tem outras questões para a gente falar da Índia. Uma das áreas de afirmação da Índia no panorama mundial de tecnologia, como a gente estava falando ali atrás, é a questão da tecnologia, beleza? Então, a Índia, ela tem aí, né, um dos países mais bem situados no ranking mundial das principais empresas tecnológicas, principalmente devido às suas universidades
e a formação dada nesse segmento. Só para você ter uma noção de como a Índia ela forma tecnologia, a Índia é o país que é campeão em número de engenheiros formados por ano. São cerca de 600 mil engenheiros e tem mais estudantes graduados em matemática e ciência que os Estados Unidos e o Japão. Olha que doideira, né? De repente você nunca passou isso pela sua cabeça. Isso faz, com essa mão de obra qualificada que a Índia tem muitos indianos que vão embora da Índia. Muitos indianos que vão para os Estados Unidos, vão para a Inglaterra, até pela facilidade do idioma, já que, como a Índia foi colonizada pela Inglaterra, grande parte da sua população fala inglês, embora tenha vários dialetos na Índia, mas a língua, uma das mais faladas na Índia é o inglês. Então essa facilidade linguística faz com que a gente tenha o que a gente vai chamar de migração de cérebro. O pessoal do terceiro ano vai lembrar que a gente viu isso no segundo ano, finalzinho do ano passado, quando a gente falou de migração de cérebro ou fuga de cérebro, que é pessoas muito bem qualificadas que elas vão para outros países em busca de emprego. Mas essa galera na Índia vai fazer com que você tenha um forte desenvolvimento nessa área de tecnologia, principalmente aí de softwares, e vai criar uma região lá no sul da Índia, numa região chamada Bangalore, que é conhecida mundialmente como Vale do Silício da Índia. Ou seja, é um tecnopolo com universidade de produção. O que é um tecnopolo? A gente já viu isso. Quando você tem ali no mesmo espaço grandes universidades envolvendo pesquisa e produção, que é a questão do Vale do Silício, que a gente falou isso com a industrialização dos Estados Unidos. Também temos isso na Índia. Na Índia, então, vai ser uma região chamada de Bangalore, vai ficar lá no sul da Índia, uma grande produção de tecnologia. E outra característica interessante da produção indiana é a produção cinematográfica, essa aqui muito famosa, conhecida como Bollywood. Bollywood, que esse nome em decorrência aí, primeiro, a cidade de Bombaim, que antigamente ela se chamava Mumbai, atualmente Bombaim, e uma referência aí a Hollywood, né, nos Estados Unidos. Bollywood é um dos locais que mais produzem filmes no mundo, né? Tá dizendo aqui pra gente que a Índia é o país que mais produz filmes anualmente. Essa Bollywood tem uma diversidade enorme de filmes. Inclusive, se você ficar aí com curiosidade para entender como que funciona, né? Como que é um filme indiano, eu nunca vi um filme indiano. Na verdade, eu vejo muito pouco filmes, infelizmente. Mas se você tem curiosidade de ver filmes indianos, de repente seria uma grande opção aí. Não sei se tem legendado. Deve ter. Beleza, galera? Então a Índia aí com uma grande produção de filmes, também chamada aí de Bollywood. Show de bola? Vamos falar agora dos tigres asiáticos. O que são os tigres asiáticos? Mas você dá aula de geografia, agora você vai falar de biologia, vai falar dos tigres lá da Ásia. Não é isso. Tigres asiáticos tem nada a ver com os animaizinhos. Na verdade, tigres asiáticos é um grupo de nações, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, que apresentaram um rápido processo de industrialização após 1970, a década de 1970. Por isso conhecido aí como industrialização tardia. Beleza? Embora, como eu disse lá no início da aula, muitos desses locais são desenvolvidos, até muito desenvolvidos. Singapura é um dos locais com maior qualidade de vida do mundo. Coreia do Sul também. Beleza? Hong Kong, Taiwan fazem parte da China. Apesar dessa China comunista, Hong Kong e Taiwan são uma outra dinâmica, tá? Não são países, importante você entender. Não tem aí o status de país. Na verdade, o único que é um país de verdade aqui é Coreia do Sul, beleza? Porque Singapura é uma cidade-estado, é uma cidade que pertencia à Malásia, atualmente ela é independente, ela tem o status de independência, ela é uma cidade-estado, não é um país devido ao seu tamanhozinho, ela é uma ilhazinha pequena, mas muito desenvolvida. Hong Kong e Taiwan fazem parte da China, existe aí até um grande processo, uma grande vontade dessas duas regiões de se tornarem aí
independentes, mas a China não é muito a favor da independência deles não. Está acontecendo, inclusive, nesse momento, vários protestos lá em Hong Kong, porque a China está querendo se envolver lá na política de Hong Kong, e eles ficam meio bolados lá. A população não gosta muito dessa interferência da China, do governo chinês neles não. Mas é importante a gente entender que esses países, na verdade essas nações, melhor chamar de nação do que país, tiveram um rápido crescimento industrial pós 1970, por isso, industrialização tardia, beleza? E devido a essa agressividade administrativa e da localização desses países, eles ficaram reconhecidos mundialmente como tigres asiáticos. Por que tigre? Tigre é um animal robusto, tigre é um animal forte, veloz. E como esses países tiveram um crescimento econômico, industrial, também assim, né, rápido, forte, veloz, então se assemelhou ao tigre asiático, precisa explicar que são países da Ásia, beleza? Quais as características que eles fizeram esses lugares, né, essas nações se desenvolverem? Baseado aí num modelo industrial voltado principalmente para a exportação. Por que exportação? Porque são nações de território pequeno, então você tem um mercado consumidor pequeno, né? Então você não produz, seu objetivo de produzir não é produzir em massa para que a população de Singapura consuma ou que a população de Hong Kong consuma. Não é, produzir ali para mandar para outros lugares. Até porque, se a gente olhar a localização desses países, vai muito de encontro com a China, né? Basicamente litoral, muito próximo aqui, ó, para fazer as exportações de Índia, de Coreia do Sul, de Taiwan, todos eles aqui na bacia do Pacífico. Lembrando que quem está aqui desse lado aqui, ó, é os Estados Unidos. Então é muito ali na bacia do Pacífico, muito logisticamente, muito fácil de exportar e importar produtos. Beleza? Então, são nações aí que basearam seu modelo industrial baseado aí na exportação, ou seja, as indústrias transnacionais, olha elas aí, que se estabeleceram nesses países e as empresas locais implantaram um parque industrial destinado principalmente ao mercado exterior, ou seja, de produzir internamente e mandar para fora. Como a gente já adiantou aqui, são nações que basicamente receberam indústrias de outros países, de países mais desenvolvidos, que colocaram suas indústrias lá, as transnacionais. Muito impulsionadas até mesmo por quem aqui, ó, quem que está próximo aqui? O Japão. A gente viu o Japão, industrialização clássica, só que a gente viu na última aula também que o Japão tem território pequeno, tentou até se expandir, arrumou a briga lá, né, com os Estados Unidos, por causa de Pearl Harbor, lembra disso na última aula? Mas o Japão ajudou esses lugarzinhos próximos ali, colocando muitas indústrias, beleza? Essas nações apresentam, então, aspectos comuns, como forte apoio do governo, isso é muito interessante, beleza? O governo que proporcionou aí essas indústrias, infraestrutura de transporte, comunicações e energia, e financiamento de instalações industriais e altos investimentos em educação e qualificação profissional. Isso aqui se assemelha com quem? O governo investir em educação e qualificação profissional. Isso aqui lembra quem? O Japão. O Japão também fez isso. A gente viu na última aula que o governo japonês, pós Segunda Guerra Mundial, ele nessa recuperação, né, chamado milagre econômico, o Japão também envolve, destina aí grande parte dos seus recursos para qualificação profissional, qualificação da mão de obra. E esses países, por influência, né, esses locais por influência do Japão, também vão investir na qualificação profissional, até porque muitas indústrias que esses países, esses lugares vão receber, muitas indústrias são de alta tecnologia, então você precisa de mão de obra qualificada para trabalhar. Beleza? É uma das características interessantes dos tigres asiáticos. Tem outras características importantes. Esses países, né,
tirando a Coreia do Sul, que a gente vai falar dela daqui a pouco, adotaram uma política de incentivos fiscais para atrair as indústrias transnacionais, assim como a China fez, a ZEE ali, elas vão criar uma zona de processamento de exportação, a ZPE. Então a China ela cria a ZEE, Zona Econômica Especial, para atrair as indústrias de fora, e os tigres asiáticos criam no mesmo modelo a ZPE, que são áreas destinadas às indústrias estrangeiras, onde eles vão fazer aqui uma política de incentivo fiscal, ou seja, retirando aí muitas vezes os impostos que são cobrados pelo governo, né? Então, ó, fazendo muitas vezes doação de terrenos para essas indústrias e tirando os impostos para atrair essas indústrias de fora. Então, esses países começam a receber muitas indústrias de outros países, indústrias de alta tecnologia muitas vezes, e faz com que eles tenham um crescimento muito grande. Como eu disse ali, exceto a Coreia do Sul. Por quê? Porque a Coreia do Sul ela demonstrou uma resistência no início com a instalação de transnacionais no seu território. A Coreia do Sul, num primeiro momento, ela vai se basear, assim como o Japão, seguindo muito ali os passos do Japão, em criar indústrias com laços familiares, indústrias de família. No Japão, a gente chamou essas indústrias de família de zaibatsu, lembra? E já aqui na Coreia do Sul, a gente vai chamar aqui de chaebols. Essas são as indústrias de família, indústrias pequenas, que vão ser ali da elite da Coreia. E 4 grandes chaebols vão controlar a economia coreana e vão ser muito famosas no mercado internacional, que você conhece. Como, por exemplo, a Hyundai, que fabrica automóveis, né? Tem aí o HB20, de repente um dos carros mais conhecidos da Hyundai. Tem o Daewoo, que também é um carro coreano. E 2 empresas de tecnologia agora que todo mundo usa aí, está na mão de todo mundo aí. De repente você está assistindo a minha aula com o Samsung aí na mão, né? Ou com o computador, ou com o celular. E a LG, Look Gold Star, que também é uma indústria coreana. Então essas 4 indústrias, elas são da Coreia e surgiu aí como empresas de família, as chaebols, lá na Coreia do Sul, como era a Zaibatsu, que era, por exemplo, a Mitsubishi, lá no Japão. Beleza? Só na década de 1980, então, começam a entrar aí as transnacionais na Coreia do Sul. Entretanto, essas são associadas às empresas coreanas, assim como as indústrias na China, que tinham que ir uma transnacional e se associar uma indústria com uma indústria local. Então, é uma característica parecida. Esses são uma característica dos que a gente vai chamar de tigres asiáticos de primeira geração. Por quê? Porque nós vamos ter o que a gente vai chamar de novos tigres asiáticos. Basicamente se industrializando aí pós 1980. Também vão ter uma característica de industrialização rápida. Também vão crescer economicamente muito rápido. Só que a diferença, existe uma diferença aí dos novos tigres asiáticos para os primeiros tigres asiáticos, que a gente viu ali. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Esses agora, quem vão ser esses novos tigres asiáticos, né? A gente vai chamar aqui Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Beleza? Então vamos ver aqui, ó, Filipinas, Indonésia, esse país enormezão aqui, ó, toda essa areazinha verde aqui é Indonésia. Vietnã, que está aqui, ó, pertinho da China. Vietnã também se tornou socialista, também tem uma indústria, uma economia meio parecida com a China. É socialista, mas tem aberto a sua economia para as indústrias transnacionais. Tailândia, que vai ficar aqui, ó, perto da Malásia. Você tem a própria Malásia, esse país laranjinha aqui. E você tem, quem mais alguém? Acho que é só isso, né? Esses países, então, vão ser considerados aí os novos tigres asiáticos, em decorrência aí do crescimento dos tigres asiáticos. Então, você tem uma expansão para esses países, tá? As indústrias se expandindo para cá. Veja bem,
Além dos investimentos, então, dos 4 tigres asiáticos originais, esses novos tigres asiáticos passaram a fazer parte, então, das redes de negócio de empresas, então, dos Estados Unidos, do Japão e de outros países desenvolvidos. Então, os novos tigres asiáticos se expandiram para esses países, mas esses países passam a receber também investimento, principalmente de Estados Unidos e do Japão. Só que tem uma outra característica. Por quê? Porque esses novos tigres asiáticos foram instalados em indústrias tradicionais como têxteis, calçados, alimentos, brinquedos, produtos eletrônicos. Então, olha bem, têxtil, calçados, alimentos, brinquedos são produtos quê? De alta tecnologia ou baixa tecnologia? Baixa tecnologia, beleza? Então, olha só, enquanto você tem lá Hong Kong, Taiwan produzindo tecnologia, você tem esses países aqui produzindo baixa tecnologia. Principalmente por quê? Porque nesses países não há uma mão de obra, na verdade, né? Nesses países há uma mão de obra menos qualificada, que é encontrada nos 4 primeiros países, nos 4 primeiros tigres asiáticos, né? Considerados originais, primeiros tigres asiáticos. Porém, muito mais barata. Então você tem uma grande quantidade de mão de obra barata aí nesses países, beleza? Então você vai começar a ver marcas grandes como dos Estados Unidos, agora, por exemplo, produzindo no Vietnã, produzindo na Tailândia. Na Tailândia, muitos produtos made em Tailândia, made em Vietnã, made em Indonésia. Porque essas grandes empresas, essas grandes indústrias vão para esses países que a gente vai chamar aqui de Sudeste Asiático. Então guarda isso aqui, né? Essa região aqui, conhecida aí como Sudeste Asiático, que vão receber muitas indústrias de fora, ou seja, transnacionais, se aproveitando aí da sua mão de obra barata para produzir produtos destinados aqui à exportação. Beleza? Então é comum no nosso dia a dia a gente pegar produtos produzidos lá no Vietnã, produzidos na Tailândia. Diferente dos primeiros tigres asiáticos que produzem tecnologia, esses produtos agora têm menos tecnologia. E também como a situação da China ali, esses países não têm grandes legislações ambientais, grandes legislações trabalhistas. Então é muito característico também ouvir dizer de trabalho de análogo à escravidão nesses países. Trabalhadores que passam horas trabalhando, uma carga horária altíssima, salários muito baixos, sem direito a férias, sem direito a quase nada. Então é muito característico também a produção desses países assim com qualidade, com a mão de obra barata e com um lado social muito precário. Beleza? Quero que você grave isso e entenda essa situação. Beleza? Fala um pouquinho da África. Setor industrial africano. O que você acha? Você tem algum produto africano aí? Você está utilizando? Olha aí para o seu braço, vê se é seu relógio, seu tênis, sua camisa, o seu celular foi produzido na África. Não, né? Por quê? Porque o setor industrial africano, de modo geral, não apresenta diversificação nem dinamismo suficiente para sustentar o desenvolvimento autônomo. Na verdade, a África ela possui um desenvolvimento industrial muito pequeno, muito baixo. Dizer que é baixo e pequeno não quer dizer que não tenha indústria na África. Tem, mas não tem esse dinamismo todo que a gente conhece mundialmente. Beleza? Algumas áreas mais específicas aí de industrialização na África, como por exemplo no Egito, como aqui na Nigéria e aqui na África do Sul. Beleza? Então são os países aí que mais possuem industrialização. Países mais industrializados, então, Egito, África do Sul e Nigéria. Também existem alguns outros, né, como Zimbábue e Argélia, mas não tem uma indústria expressiva. Boa parte das indústrias que atuam em solo africano são compostas aí por transnacionais. Olha aí essa palavra, de repente foi a que eu mais falei hoje. São indústrias de fora, que caracterizam os países de industrialização tardia, né, ou de grupos da pequena elite africana. Pô, mas tem elite africana? Tem muita riqueza na África, principalmente algumas elites, parte do governo, tem alguns ricos na África aí, tá? Que vão controlar algumas indústrias dessas. As principais indústrias africanas, então, são têxtil, vestuário, processamento de couro, agronegócio, produtos químicos, eletrônicos e veículos. Veículos? Tem produção de veículos na África? Tem.
Inclusive, uma é muito famosa na África, que é a Innoson Vehicle, eu acho que é assim que se diz, que produz carros, né, SUV, ônibus, na África, mas fica mais basicamente ali no mercado interno. Você não vê aí grandes exportações, não vê grandes produtos africanos circulando no mundo, até porque nós vamos ver ali na próxima imagem que a África ela participa muito pouco das negociações internacionais, muito pouco da globalização, beleza? Isso é até um dos obstáculos aí à industrialização da África, que tem vários obstáculos. Por que essa indústria na África ela não se desenvolve? Por que a África não se torna um país de grande produção industrial? Claro, está muito ligado ao seu passado de colonização. A África ela foi colônia até pouco tempo. Muitos países na África, a maioria começou seu processo de descolonização após esse século XX, ou no século XX, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, pós 1950, pós aí, final da guerra. Então a África está atrasada em relação aos outros países. Se nós, Brasil, teve seu processo de independência lá no finalzinho do século XIX, né? A gente ainda não tem aí um grande desenvolvimento. A África que teve seu processo de descolonização no século XX, ela está atrasada. Mas tem vários outros obstáculos aí, problemas que dificultam a industrialização na África. Primeiro, essa pequena participação no mercado mundial que eu estava falando, a gente viu ali a produção de carro, mas você não vê a circulação. Isso porque a África participa apenas de 2% das transações comerciais que acontecem no mundo. Você tem um problema de escassez de capital. Lembrando, tudo isso a gente já falou lá nos fatores locacionais, que vão ajudar aí a montar uma indústria. Uma das primeiras coisas que você tem para montar uma indústria é ter dinheiro. Seja para comprar um terreno, seja para comprar maquinário, seja para pagar funcionário. Se você não tem dinheiro, você dificilmente vai montar uma indústria. Como se eu falasse para vocês agora, vamos montar uma indústria? Vamos montar, mas vamos comprar um terreno, com que dinheiro? Então, se falta dinheiro, provavelmente você não vai montar uma indústria. Remessa de lucros, já que muito das indústrias que tem na África são transnacionais, a gente viu ali, e esse dinheiro não fica na África, esse dinheiro ele vai ser mandado para o seu país de origem. Então, o dinheiro ali das indústrias africanas não vai gerar riqueza para o país da África, ele vai voltar para a Europa, vai voltar para onde é a origem da transnacional. Isso então mexe aí com o fator de cima, vai fazer com que haja escassez de capital na África, escassez também de mão de obra qualificada. Isso aqui é muito importante, tá? Porque você pode falar assim, a gente viu a situação da China e da Índia nessa aula, onde você tem uma grande produção industrial, porque tanto a África, tanto a China quanto a Índia possuem uma grande quantidade de mão de obra. Não foi isso? China, a maior população do mundo, Índia, a segunda maior população do mundo, muita mão de obra, então isso impulsionou a industrialização. Também, né? Dois fatores. Aí você pode falar assim, mas na África, então, você tem uma grande mão de obra, você pode cobrar barato, já que não tem muito emprego na África, você coloca uma indústria na África que vai gerar muito emprego, então você pode aproveitar da mão de obra barata na África. Só que é o seguinte, não adianta só ter mão de obra barata, você precisa ter uma mão de obra minimamente qualificada, coisas que não vai encontrar na África, devido ao alto grau de analfabetismo, a grandes, péssimas qualidade de indicadores sociais. Não é só colocar uma indústria lá. Como é que você vai colocar um analfabeto para trabalhar? Como que você vai desenvolver uma indústria sem um mínimo de qualificação? Então isso também não atrai muitas indústrias para a África. Então você tem indústrias, mas são indústrias muitas vezes de baixa tecnologia, uma indústria que não precisa de mão de obra qualificada, entendeu? Um mercado interno restrito, já que com esse pequeno desenvolvimento na África, poucos vão consumir produtos. Então, como eu disse, quando a Coca-Cola ela coloca uma indústria num país, ela não quer só produzir, ela quer vender também. Então, esse mercado interno restrito na África
né, não atrai as empresas para lá. E a questão das guerras civis, que vem se arrastando principalmente após a descolonização nos países onde você tem ali uma herança colonial, as tribos que ficaram juntas, muitos países há conflito entre elas, as guerras civis, e que também acaba afastando as indústrias e atrapalhando o desenvolvimento do continente africano. Beleza? Estamos quase acabando, galera. Aguenta firme aí. Vamos falar um pouquinho da América Latina. A América Latina, desde o século XIX, ela tenta se industrializar, houve diversas tentativas de industrialização, principalmente no México, na Argentina e no Brasil. Entretanto, foram todas basicamente frustradas ou tiveram pouca repercussão pouco expressiva, né? Não tiveram dinamismo aí lá no século XIX. As poucas indústrias que surgiram nesse século limitavam-se à fabricação de bens de consumo não duráveis, como fábricas de vela, sabão, artigos de couro, lã, tecido, alimentos e móveis. Só que, né, a indústria de baixa tecnologia, produtos não tão expressivos. Vai acontecer na América Latina o mesmo processo que acontece nos outros lugares e que a gente viu lá no início da aula. Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, né? A questão da Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, os produtos, né? Os países que produziam a maioria dos produtos em guerra deixam de exportar seus produtos para a América Latina. Então, Argentina, Brasil, México, que viviam basicamente dos produtos industrializados importados, que vinham de fora, deixam de receber e começam a ter que fazer o quê? Se industrializar, começa a ter que impulsionar a sua industrialização interna, no que a gente vai chamar de substituição das importações, que é você produzir o produto que até então você importava. Beleza? Fica ligado nisso. E desses países, né, México, Argentina e Brasil, vamos falar da industrialização então brasileira. Beleza? Como que foi a industrialização brasileira? A industrialização brasileira a gente pode dividi-la em 4 fases. Show? Grava isso. 4 fases aí da industrialização brasileira. Vamos falar de cada uma delas rapidinho. Primeira etapa, a primeira fase da industrialização brasileira ocorre entre 1500 e 1808. Pensa, 1500, chegada dos portugueses, que vai até 1808, quando você tem a segunda chegada dos portugueses lá com a família real, Dom João VI, fugindo lá de Napoleão, aquela parada toda lá. Nesse período o Brasil ainda era colônia, e dessa forma, o que marcou essa fase aqui entre então do Brasil colônia até antes da chegada de Dom João VI? A metrópole, Portugal, não aceitava a implantação das indústrias no Brasil. Não deixava o Brasil se industrializar, salvo em casos especiais como os engenhos, que fabricava aí açúcar, a questão da cachaça, principalmente para quê? Para levar para Portugal. Então era uma industrialização totalmente aí artesanal, mas que era de interesse português. Mas em Portugal não tinha interesse que o Brasil se industrializasse nessa época, não, até porque nós, né, o Brasil ainda era colônia, o Brasil não era independente. Beleza? Então chega Dom João VI em 1808, e aí a gente vai entrar na segunda etapa de industrialização brasileira, uma fase aí, né, que vai até 1930 e ficou marcada então pela família real chegando lá, fugindo lá de Napoleão. Nesse período foi concedida então a permissão para a implantação das indústrias no país, beleza? Então, ó, quando Dom João VI chega, ele vai conceder aí a permissão para a implantação das indústrias no país, só que a partir de vários requisitos. Dentre muitos, a criação em 1828 de um tributo, o que é isso? Um imposto, beleza? Com taxas de 15% para mercadorias importadas. Em 1844, a taxa tributária foi para 60%, denominada de tarifa Alves Branco. Veja bem, por que essa tarifa ela ajuda as indústrias brasileiras? Isso aqui é uma questão de protecionismo, a gente já viu isso lá no segundo ano. Protecionismo quando um país ele coloca uma taxa alta para os produtos que vêm de fora. O produto vem de fora, paga essa taxa, quando entra no país esse produto fica mais caro. É uma forma de proteger o produto interno.
Então, com essa tarifa alvos brancos, os produtos importados ficaram mais caros, o que impulsionou de uma forma ou de outra, meio que razoável. A gente viu que no século XIX, basicamente as indústrias brasileiras ainda não tinham impulsionado, mas de certa forma impulsionou aí as indústrias brasileiras. Beleza? Então foi importante nesse momento, na segunda etapa. Mas o Brasil ainda era aí colônia. Vamos chegar em 1822, nesse período aí, com o Brasil se tornando independente. Mas vamos dizer que a industrialização no Brasil mais forte, ela acontece da terceira etapa para frente. Beleza? E a terceira etapa, ela vai ocorrer então a partir de 1930 até 1955, conhecido aí como a Era Vargas. Olha só, eu expliquei lá no início da aula que lá na Europa estava acontecendo nos países desenvolvidos, na Europa estava acontecendo várias paradas que impulsionaram a industrialização nesses países subdesenvolvidos, de industrialização tardia. O que era? Primeira Guerra Mundial, crise de 29. Crise de 29, presta atenção. Crise de 1929. E a industrialização na terceira etapa, ela começa a partir de 1930. Isso é coincidência? Não. A crise de 29, ela fez com que vários países entrassem em crise e deixassem de comprar café do Brasil. E a economia do Brasil era extremamente cafeeira nesse período. Como eles deixam de comprar café no Brasil, o Brasil vai ter que se reinventar, deixar de produzir café para produzir outras coisas. Que coisa? Indústria. Beleza? E a partir desse momento, o Brasil vai voltar suas atenções para indústrias, principalmente aí com uma atenção do presidente Vargas até então, mas a indústria ela vai receber muitos incentivos de quem? De ex-cafeicultores, dos fazendeiros de café. Porque eram os únicos, na verdade, que tinham o quê? Dinheiro, capital. A gente acabou de falar na África que as indústrias da África, elas têm um obstáculo da sua industrialização, que é o quê? Que é a falta de capital. Enquanto que na era Vargas agora, você tem o quê? Ex-cafeicultores com capital. Então, eles vão investir nas indústrias, beleza? E aí você vai ter aí todo um boom na industrialização brasileira. Só que a industrialização de Vargas, ele vai ter uma característica interessante, que daqui a pouco eu vou falar. Mas como a gente está falando aqui da questão dos ex-cafeicultores, tem outra coisa que você tem que entender aqui, nessa questão que é muito importante, que toda a logística já de transporte, como as ferrovias, que já eram, né, já tinha uma estrutura para transportar café, nessa etapa elas passam a servir os interesses industriais. Como você já tinha toda aí uma logística, uma infraestrutura de transporte, principalmente aí das locomotivas que faziam o transporte de café, então não foi preciso de muitos investimentos. Claro que teve, mas você já podia aproveitar uma infraestrutura já montada para o transporte de café agora para as indústrias, beleza? E o que ficou marcado aqui na era Vargas? A instalação de indústrias estatais. O que é isso? Uma indústria do governo. Vargas era um grande nacionalista. Então, algumas das indústrias criadas na época do Vargas existem até hoje e são do governo brasileiro. Isso é muito interessante. Apesar de a gente ter uma grande onda neoliberal, principalmente aí na década de 1990, pelo governo FHC, que vai até vender algumas dessas indústrias. Você tem um recente governo que baseia muito, defende muita privatização, que é o quê? Pegar essas indústrias que são do governo e passar para a iniciativa privada. Isso é uma teoria neoliberal, uma ideia neoliberal. Mas é importante você entender que nessa época foram criadas grandes indústrias brasileiras, do governo brasileiro. Até porque para explorar a riqueza mineral do Brasil. Então você cria no primeiro momento a CSN, tá? A Companhia Siderúrgica Nacional, que foi construída entre 1942 e 1947. A CSN é uma siderúrgica que fica na cidade de Volta Redonda, aqui no estado do Rio de Janeiro. A CSN, ela fica num lugar estratégico. Por quê? Porque, né, vou imaginar que Volta Redonda fica aqui e exatamente toda a mineração que vinha do estado de Minas Gerais, do quadrilátero ferrífero, onde
tem aí a questão da exploração de minério de ferro, né, e outros minerais. Eles podem vir aqui o minério de ferro, então, para a CSN, beleza? Da CSN, esse minério de ferro ele vai ser transformado em aço, que é o objetivo de uma siderúrgica, que é transformar o minério de ferro em aço. E daqui esse aço ele vai para o porto do Rio de Janeiro, porto, né, de Angra dos Reis, e vai fazer o quê? E vai ser exportado. Ou até mesmo para quê? Para o Porto de Santos. Também é muito importante, nós vamos ver isso no segundo bimestre agora, para exportação. Então, estrategicamente, é em Volta Redonda, porque ficava no meio entre São Paulo e Rio de Janeiro, recebendo minério aí de Minas Gerais. Outra indústria que o Vargas vai criar aí, que é muito importante, é a Companhia do Vale do Rio Doce, beleza? Companhia do Vale do Rio Doce, então, criada pelo governo Vargas. O que é a Companhia do Vale do Rio Doce? A mineradora. Era ela que fazia, então, essa exploração do minério aqui, ó, em Minas. Então, olha só, uma coisa completando a outra. A Vale retirava o minério de ferro em Minas, mandava aqui para a CSN e depois ia para Santos, ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro para ser exportado. Olha aí a grande ideia aí de Vargas, beleza? Depois, a gente vai ter aí na década de 1990, o presidente Fernando Henrique vendendo a Companhia Vale do Rio Doce para a iniciativa privada. Hoje ela não pertence ao governo brasileiro, ela é uma indústria privada, atende pelo nome apenas de Vale, que foi lá responsável pelas quedas lá em Brumadinho, em Mariana, aquelas paradas todas lá, beleza? Outra indústria que Vargas cria é a Petrobras, ou seja, a grande estatal brasileira também é responsável pela extração de petróleo no Brasil, beleza? Ele tinha um lema lá, o petróleo é nosso. Então aí a gente tem 3 indústrias estatais brasileiras criadas pelo governo Vargas. Isso na terceira etapa. Chegando aí na quarta etapa, nós vamos entrar num outro período que vai ser diferente aí do Vargas. A quarta etapa, então, ela tem início em 1955, fase marcada aí pelo presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino, muito famoso, teve aí um que ele chamou aí de plano de metas, beleza? Que tinha várias metas, entre eles aí a criação de Brasília, a partir de 1960, né, a capital do Brasil passa a ser Brasília, mas entre esses planos de metas tinha aí vários desenvolvimentos, inclusive o desenvolvimento industrial. Uma das características do desenvolvimento industrial da gestão aí do Juscelino Kubitschek, que vai diferenciar da Vargas, grava isso, olha só, a diferença basicamente da industrialização de Vargas para Juscelino é que Vargas ele foi um presidente que investiu nas indústrias estatais, nacionais, ele era um estadista brasileiro. Enquanto que o Juscelino Kubitschek ele vai fazer o quê? Permitir a entrada em forma de empréstimos e também investimento com a instalação de empresas transnacionais, principalmente no ramo automobilístico. Então, enquanto Vargas cria as indústrias, Juscelino permite que as indústrias de fora venham para o Brasil, ou seja, as indústrias transnacionais, a partir daí elas começam a vir para o Brasil, principalmente as do ramo automobilístico. Então você tem aí a indústria automobilística crescendo no Brasil após Juscelino Kubitschek, com incentivos fiscais. Você tem aí a criação da Vemag, que foi instalada em São Paulo, foi a primeira a produzir veículos genuinamente nacionais, carros da época, mas também vieram para o Brasil, foram instalados a Volkswagen, a Mercedes-Benz, por exemplo. Você tem aí a General Motors, a Ford. Em 1957, os automóveis da Volkswagen começaram a ser fabricados inteiramente no nosso país. Então você começa a atrair a indústria de fora. A gente viu na última aula, o Volkswagen que é da Alemanha, beleza? Indústria todas elas de fora começam a vir para o Brasil. Então a grande diferença é exatamente essa. Enquanto você tem Vargas, um grande estadista, produzindo as indústrias estatais, você tem Juscelino Kubitschek fazendo aí as indústrias
abrindo o mercado para as indústrias transnacionais. Beleza? Enfim, pós-Juscelino, a gente entra numa fase de ditadura militar, né, com os militares no país, e você tem aí a intensificação da entrada de empresas e capitais de origem estrangeira no Brasil, comprometendo aí principalmente o crescimento das indústrias nacionais. Quando você tem muito desenvolvimento de indústrias de fora, você meio que atrapalha um pouco aí a indústria nacional, né, já que você está preferindo a indústria que vem de fora para gerar aqui a industrialização. Foi uma característica dos governos militares. O fato é que temos um grande número de transnacionais no Brasil. Beleza? Atualmente, como que é a industrialização no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho aí, só para terminar, a aula já está ficando grande pra caramba, sobre como que é aí a distribuição do espaço industrial brasileiro. Podemos dizer que a indústria no Brasil ele possui um espaço industrial amplamente concentrado. O que é concentrado? Quando a gente olha no mapa, a gente vê basicamente uma concentração de indústrias nessa região, a gente vê muito pouco indústrias aqui, muito poucas indústrias lá. Então, concentrado basicamente aonde? Na região sudeste. A indústria no Brasil concentrou basicamente na região sudeste. Agora, por que sudeste? Aí você vai lembrar ali, eu já expliquei. Principalmente é o acúmulo de capital proveniente da lavoura de café na época das fazendas de café, da produção de café. E quando você tem a crise de 29, é aonde que vai surgir as indústrias? Aonde você tinha as fazendas. Então, aonde que é basicamente? Sudeste. Produção de café no Brasil era basicamente onde? Sudeste. Então, acaba as lavouras de café, começam as indústrias, tudo no Sudeste. Beleza? Então, o Sudeste hoje, ele tem aí as maiores concentrações industriais, principalmente porque ela tinha aí toda uma infraestrutura criada durante a economia do café. Você já tinha porto, você já tinha ferrovia, você já tinha energia elétrica, você já tinha toda aquela infraestrutura que era criada para a produção de café, agora que vai servir as indústrias. Por exemplo, nessa região, as maiores concentrações industriais estão exatamente no estado de São Paulo, que abriga 40% da produção industrial brasileira. Mas você tem aí outras regiões que vêm aí com crescimento nos últimos anos. Principalmente a participação da região sul, que aumentou muito nas últimas décadas, e isso a gente consegue olhar no mapa aqui também. E a região do Nordeste, que também mostra aí uma significativa elevação, uma grande quantidade de indústrias partindo para o Nordeste. Essas indústrias que vão começar a surgir no Nordeste, até de certo ponto na região Norte e na região Sul, elas vão receber um nome, tá? Esse processo a gente vai chamar isso de desconcentração industrial. Esse processo de desconcentração industrial vai surgir justamente com o processo de guerra fiscal. E a gente já falou sobre isso. O que é uma guerra fiscal? Quando os estados, os municípios vão, na verdade, entrar numa guerra para atrair essas indústrias. Não guerra de sair atirando, mas uma guerra de isenção de impostos. Quem vai oferecer mais vantagens? Lembrando, as indústrias elas vão procurar lugares mais vantajosos para elas se instalar. E com aí com esses governos oferecendo mais impostos, elas vão ficar meio nisso. Quem me oferecer mais vantagens, eu vou. Beleza? Esse processo, então, dos lugares, muitas vezes mais longe desses centros econômicos importantes, Rio e São Paulo, oferecendo mais vantagens, ela vai. Beleza? Ela não tem que ficar restrita hoje a São Paulo, Rio de Janeiro, aos locais mais próximos. Ela vai para onde oferece mais vantagens. Com o Nordeste oferecendo mais vantagens, região Norte, região Sul, essas empresas vendo mais vantagens, elas vão criar o que a gente vai chamar de desconcentração industrial, então. Beleza? Quando uma boa quantidade de indústrias migram para outras áreas, então em busca de impostos mais baixos e mão de obra mais barata. Beleza? Então você vai começar a criar outras regiões industriais no Brasil. Uma delas, muito famosa, né? Que é aí a Zona Franca de Manaus. Beleza? O que é a Zona Franca de Manaus? De repente você já tenha visto esse símbolo em alguns produtos, tá? Que é um polo de produção industrial muito grande. Então é uma área que o governo cria na cidade de Manaus e depois em vários outros lugares da região norte,
onde você vai ter aí principalmente o quê? Vantagens como vantagens alfandegárias reduzidas, ou seja, taxas, né? Área de livre comércio, exportação e incentivos fiscais para atrair empresas e indústrias nacionais e estrangeiras para o local. Então você cria lá no Nordeste uma área uma área própria para atrair essas indústrias com menos impostos, com várias vantagens, e várias indústrias vão para lá, muitas indústrias. Depois, se você tiver curiosidade, pesquisa um pouco aí sobre o polo de Manaus, que vai produzir automóveis, motos, computadores, muitas indústrias conhecidas que produzem lá, exatamente por essa vantagem de não ter aí que pagar altos impostos. Tem várias vantagens. A Zona Franca de Manaus, então, é uma área de 10 mil km², embora grande parte esteja localizada em Manaus, também abrange áreas do Acre, de Rondônia, de Roraima, Amapá, que é importante para levar o desenvolvimento para essas regiões, desenvolvimento industrial e criação de empregos. Beleza? Então, essa é a característica aí da industrialização brasileira. Espero que você tenha assistido a aula inteira, espero que você tenha entendido a matéria. Qualquer dúvida você pode me perguntar. Foi muito boa essa matéria, eu gosto muito de geografia das indústrias. Depois eu vou passar alguns exercícios e a gente faz uma avaliação maneira sobre essa aula inteira e sobre todo esse conteúdo industrial, e a gente parte para o nosso conteúdo no segundo bimestre. Beleza, galera? Grande abraço, grande beijo para vocês e fiquem com Deus.